Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos dar uma olhada agora no objeto de conhecimento da nossa aula? Vamos lá. Aula de número 15, objeto de conhecimento, princípios éticos e valores religiosos. Detalhamento: amor, compaixão, desprendimento, solidariedade, valores dos antigos, perdão, bondade, honestidade e outros. Então agora, meu caro aluno, minha cara aluna, vamos focar bem aqui na nossa tela, aqui na nossa aula. Vamos organizar o nosso material, vamos prestar muita atenção, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Hoje nós vamos dar aí uma volta, dar aí uma caminhada histórica nas concepções, nos entendimentos sobre ética. O ser humano, né, que era um ser ético. Vamos dar essa caminhada histórica. Aí quando nós falamos em ética, nós precisamos entender que essa é uma realidade humana e que a humanidade foi refletindo, foi desenvolvendo essa questão ética, foi vendo o que é ser ético, o que é ética, né? E foi aos poucos aí construindo essa ideia até chegar ao que nós temos hoje, uma questão que foi sendo levantada ao longo dos séculos, até que nós chegássemos, como eu falei, a essa ideia de ética que nós temos hoje, de ética, de moral, de princípios e de valores, né? Olha só que interessante, por isso que lá na Grécia Antiga, né, vai já aparecer o nosso amiguinho aqui, olha, aqui o filósofo grego, né, pensando, refletindo aqui, o que é esse agir moral, essa ação. O que é esse negócio de ética, de moral? Por que a gente tem que fazer tais coisas e precisamos evitar outras? Então, começa essa questão na Grécia Antiga. Aí depois, olha aqui, vem o período medieval, né? Representado aqui por essa princesa, né? Na Idade Média, já a herdeira da Idade Antiga, né? Como é que era visto ao agir moral? Quando que a pessoa agia bem, quando que ela agia mal, né? Aí depois na história vem o início da Idade Moderna, com os reis absolutistas, com as monarquias que vão se modernizando e algumas vão desaparecendo. Nessa dinâmica social, o que era agir bem, o que era agir mal, quando que o homem era ético e quando ele não era. Aí depois vai caminhando, e nós chegamos hoje, olha aqui vocês representados, os nossos alunos da rede estadual, né? Hoje, o que é ser ético, ser moral, né? Ter moralidade, né? Quando que nós agimos bem e agimos mal nos dias atuais? Por isso, ao longo dessa aula, nós vamos aprofundar um pouco essa questão ao longo dos tempos, né? Ao longo das eras da história humana, dando uma olhada nessa questão moral e depois vamos falar um pouco de uma moral, de uma ética mundial, de uma ética global válida para a atualidade. Vamos lá. Então, no mundo antigo, olha só, no surgimento das civilizações, o que era a ação ética, né? Quem que era considerado um exemplo de moral, de ética, o que todo humano deveria ser? Aí nessas civilizações do passado, nós temos aí nesse mosaico os heróis das civilizações antigas, né? Como na Grécia, na Escandinávia, na China, né? O modelo de ser humano ético variava entre o guerreiro e o sábio. Em todos esses povos, né, como em muitos outros, entraram nas suas respectivas histórias figuras heróicas e poderosas que realizaram grandes feitos, como, por exemplo,
Nós temos aí no nosso mosaico Hércules e Teseu na Grécia Antiga, e Beowulf e Erik, o Vermelho, na Escandinávia, lá no norte da Europa. Olha que interessante. O que era o modelo de ética aí? Era o homem forte, o homem viril, o guerreiro, o que realizava grandes atos, né, grandes feitos que entravam para a história. O modelo de ser humano ético era o guerreiro, cujos seus atos entravam para a história humana. Já em um outro contexto do mundo antigo, numa outra realidade, também era modelo de ética. Olha o que nós temos aqui, os sábios. Também, além do guerreiro, eram os sábios, né? Que eram os modelos de ser humano. Se você não fosse um grande guerreiro, você deveria ser uma pessoa sábia, um filósofo, um estudioso. Entre os sábios que foram modelos de ética e moral, podemos encontrar filósofos, curandeiros, religiosos e educadores, como, por exemplo, os filósofos Pitágoras e Platão, na Grécia Antiga, e os sábios e religiosos Confúcio e Lao Tse, na China Antiga. Veja só, nós poderíamos citar muitos outros exemplos. Contudo, é muito importante a gente saber que bravura e sabedoria no mundo antigo eram pressupostos para um modelo de vida admirável. As pessoas, elas olhavam, seja o guerreiro, seja o sábio, como um modelo a seguir, como um sinal de ética, de autoridade, de respeito, de prestígio nessas sociedades antigas. Se você não fosse um guerreiro, você era chamado a ser um sábio, um filósofo, um religioso, né, que também guardava grande sabedoria, né? E em algumas tradições, em alguns contextos, por exemplo, na Ásia Antiga, né, filosofia e religião se entrelaçavam e se tornavam ali um conjunto de saberes e de práticas que ajudavam a dignificar o homem, né? Já no Ocidente, houve uma pequena separação entre filosofia e religião. Alguns momentos se encontram, outros momentos se separam. Mas também era uma forma, né, de ser admirado, de ser seguido, era um exemplo a se seguir. É interessante essas concepções de ética, né? Mas era o que eles tinham. E a partir dessas concepções foram se formando muitas outras. Vamos lá, vamos dar uma caminhada, um passo histórico e vamos ver o outro período histórico. A Idade Média Ocidental, né? A Idade Média na Europa Ocidental. Veja só que interessante. Vamos ver nesse contexto histórico e geográfico como é que era a ideia de ética, de moral, de bondade, de ser honesto ou ser corrupto. Com o advento da Idade Média na Europa Ocidental, que durou de 476 a 1453 d.C., o mundo conheceu um período bem específico, no qual o cristianismo domina o mundo, não pela força militar, mas de forma ideológica, diplomática e política. Né? As guerras, aconteceram muitas guerras nesse período. Contudo, o mundo era dominado pelo cristianismo, né? A Europa, o Ocidente, era dominado pelos ideais, pela ideologia cristã. Né? Vamos continuar assim, temos aqui ainda, aqui ao nosso lado, a realidade geopolítica que se formou com o fim do Império Romano teve como base pano de fundo a doutrina cristã católica, principalmente o pensamento de um ilustre bispo norte-africano, Agostinho de Hipona, né, que é este senhor que está retratado aqui nessa imagem. É um bispo muito importante, ele viveu no fim do Império Romano, né, morreu juntamente ali às vésperas do fim do Império Romano Ocidental, porém as suas ideias, a sua doutrina, a sua interpretação de cristianismo e de sociedade, de política,
né, de relações sociais, vão ser a base do que será a Idade Média. Também a sua reflexão acerca de ética, de moral, de agir bem e agir mal, de fazer o certo e o errado, também vão ser a base da ética na Idade Média. Né? Olha que interessante, né? Como o único pensador é capaz de formar, de moldar todo um contexto, um período histórico da humanidade. Né? Por isso, continuando aí um pouquinho, é interessante aí a próxima cartela. Nesse período e nesse ambiente, um ambiente fortemente cristão, a ética era essencialmente religiosa e o modelo de ser humano ético era exclusivamente a pessoa cristã, ou seja, o santo. Olha como esse parágrafo é importante para a gente entender a ética na Idade Média. Né? É um período o período histórico, a sociedade, ela é fortemente marcada por valores e princípios religiosos cristãos. Por isso, o ideal de ser humano, o ser humano ético, será o ser humano cristão. E o que todo cristão é chamado a ser? É chamado a ser santo. Então, as pessoas queriam ser santas. A ética era vista como um dom que Deus concedia à pessoa e que esta deveria desenvolvê-la com a ajuda da igreja e da doutrina cristã. Esse outro parágrafo aí é importante. A ética ela era vista como um dom, presente de Deus ao ser humano. Só que esse presente deveria ser aberto, utilizado à medida em que a pessoa frequentava a igreja, acreditava nos dogmas cristãos e praticava os valores e os princípios ensinados pela igreja e pelos sacerdotes da época. Olha só que contexto, né? Que contexto interessante. Então, a vida toda das pessoas na Idade Média Ocidental estava vinculada à religião, à igreja cristã que se ergue após o fim do Império Romano. Isso era ser ético, era ser cristão, era ser católico, era ser santo, né? Essa ideia de ética. Né? Se no passado, nas grandes civilizações antigas, o ideal de humanidade era ser ou um guerreiro ou um sábio, na Idade Média era ser um santo. Olha só, nós ainda temos mais coisas sobre esse período. Mais uma cartela aí muito importante. E o que é ser santo? A imitação da vida de Jesus e dos primeiros cristãos. Era o grande objetivo moral das pessoas. Né? Era imitar as práticas de Jesus e dos seus primeiros seguidores. E olha só o que interessante, apesar do alto índice de analfabetismo, praticamente em todo o continente europeu ocidental, a Bíblia era o grande e absoluto guia moral da Europa Ocidental. Olha que interessante. As pessoas não sabiam, a maioria das pessoas na Europa Ocidental não sabiam ler. Não se contestava isso, não se criticava, não se procurava superar o analfabetismo. Era aceito, era uma questão cultural, as pessoas não sabiam ler. Ninguém se importava muito com isso. Contudo, eram muito fortes, né, pulsavam no coração daquelas sociedades os valores cristãos, os ensinamentos bíblicos. Estavam presentes nas paredes das igrejas, na casa das pessoas, eram pintadas passagens bíblicas, né? E esses princípios, essas mensagens, elas orientavam a vida das pessoas. Vamos lá, nós ainda temos uma cartela sobre isso. Olha aí que interessante. Bispos, abades, padres e monges eram os guardiões da moral, tendo a doutrina cristã e a Bíblia como únicos parâmetros para avaliar a conduta das pessoas. Quem eram os guardiões da moral? Não eram os filósofos, não eram os guerreiros, eram quem eram os sacerdotes. Eram bispos, abades, padres, monges. Eram eles que guardavam e transmitiam a moral para as pessoas a partir da doutrina cristã e da Bíblia, que eram os únicos parâmetros, né? Eram os únicos pilares para poder avaliar a conduta das pessoas ao longo da Idade Média. Olha aí, que interessante, né? Como que a religião moldou todo um período da nossa história. Contudo,
a Idade Média também teve o seu ocaso, teve o seu fim. E vem a Idade Moderna. A Idade Moderna rompe com a ideia de cristandade e do controle da fé sobre as questões temporais, humanas, sociais e políticas. Olha só que força, né? Aquele período, aquela cristandade toda vai se enfraquecendo, então vem os ideais modernos. E o ser humano se descobre capaz de caminhar sem a influência da religião e principalmente se dá conta de que a dimensão ética e moral são características inerentes. O que quer dizer inerente? Naturais, que estão dentro, que nascem com o próprio ser humano, com a pessoa, e não necessariamente um dom de Deus. Então toda pessoa já nasce com a dimensão ética e moral no período moderno, né? Para o período moderno, as pessoas assumem essa consciência, elas já nascem éticas. Não é um dom de Deus, não é algo que vem de fora para dentro. As pessoas já nascem assim. A modernidade traz também a ideia de Estado laico, onde a religião é colocada em um lugar próprio na sociedade. Ela não é destruída, ela não é perseguida, mas ela vai ter um lugar próprio ali na sociedade. Áreas do conhecimento como filosofia, a psicologia, as ciências humanas, sociais e políticas, mas, sobretudo, o humanismo, o renascimento e o retorno ao antropocentrismo passam a refletir e a ditar o que é ético e moral para o ser humano moderno. Já não é mais os ideais religiosos, já não é mais a teologia, a doutrina cristã. São essas outras áreas do conhecimento que ganham força na Idade Moderna e vão influenciando a vida social, a vida humana, as relações humanas. Então o ser humano se descobre ético por si só. E o que vai iluminar, o que vai delimitar essa ética humana são pensamentos que surgem com o humanismo, com o renascimento, com o antropocentrismo, né? Não mais a religião, Deus ou a igreja, mas o próprio homem é o centro da sua própria vida. Próxima cartela vai nos dar também informações importantes. Não é mais a fé ou a doutrina que dizem às pessoas o que é certo ou errado fazer, mas a razão humana, a leitura humanista do agir moral da pessoa. Não mais entidades espirituais eram responsáveis por influenciar as pessoas em suas atitudes, mas agir bem ou mal era uma responsabilidade do próprio ser humano. Olha só, então não é mais um anjo mau que influencia o ser humano a cometer um crime, né? É uma atitude, uma escolha do próprio ser humano. Então, para que ele possa agir bem, ele precisa ser bem influenciado, bem formado, bem educado, para que ele possa fazer as escolhas corretas na sua vida. Né? Já não é mais uma influência de um demônio, né? Ou de um anjo, mas é o próprio ser humano que toma as suas escolhas. Por isso ele precisa ter uma consciência bem formada, uma educação sólida, princípios e valores sociais e familiares consolidados pelas ciências, pela filosofia, pelas reflexões racionais que ganham força na Idade Moderna. Vamos seguir. A transmissão dos valores e normas éticos e morais não era mais uma exclusividade da religião. Olha só, já não era mais a religião que ditava as regras de conduta, de moral, de comportamento. Agora, família, escolas, amizades e até a herança genética também passaram a ser vistas como formadoras de caráter. Olha só o avanço científico. A religião não perde a importância dela, mas ela vai dividir responsabilidades com outras instituições sociais, mas também com os saberes científicos, porque há correntes científicas que dizem que a herança genética ela também é responsável pela personalidade, pelas ações, pelas atitudes humanas. Fulano faz tal coisa, mas isso ele herdou do pai dele, o pai dele era do mesmo jeito. Isso ele herdou da mãe dele, a mãe dele tinha esse mesmo costume, essas mesmas manias. Então entra também ali os saberes científicos para ajudar a gente a entender esse processo do comportamento humano, de suas escolhas. E vamos ver agora na atualidade.
Na atualidade, pode-se falar de várias formas de ética, desde diferentes éticas religiosas, passando pelas éticas profissionais e pela bioética, até uma ética global, mundial, universal que a todos abrange. Olha só, hoje em dia temos vários tipos de éticas que têm elementos comuns, que têm um princípio comum, que é sempre o agir bem, é sempre o procurar o bem, fazer aquilo que é certo e evitar o que é errado, porém em diversas dimensões da vida humana, desde a sua dimensão religiosa até mesmo a sua relação internacional, mundial, global, né? Até mesmo a sua dimensão científica. E é isso que nós vamos ver agora. O que é essa ética mundial, professor? Olha, a ética mundial é uma reflexão trazida por esse pensador, esse teólogo, Hans King. O principal expoente da ética mundial foi o filósofo e teólogo suíço Hans King, pensador importante para o cristianismo, não só no campo da ética e da moral, como também para o diálogo interreligioso e ecumênico. Olha só, esse senhor que está aqui do meu lado, já falecido, que Deus o tem, em 2021, né, que leva o cristianismo, essa parcela da humanidade, a entender que existe uma ética mundial e que as pessoas precisam se relacionar bem umas com as outras, independente de suas diferenças. Vamos lá, o próximo texto também tem muita coisa legal. Aí a ética mundial, né? Vamos ver o que é essa ética mundial proposta por Hans King. Mais do que uma reflexão, é um projeto idealizado pelo teólogo suíço Hans King, fundamentado no diálogo entre culturas e religiões, visando a defesa e promoção da dignidade humana. É um período em que as guerras continuam, as guerras se intensificam, as armas se modernizam, se matam muito mais pessoas nas guerras modernas, nas guerras atuais. Um período em que a humanidade, apesar de grandes avanços científicos, ainda há uma parcela grande de seres humanos que passam fome, né? Nós ainda temos doenças incuráveis na humanidade, né? É preciso lidar com essa situação, né? Essa situação que envolve a dignidade das pessoas. E Hans King promove, puxa para a ética mundial, esse projeto da ética mundial, essa responsabilidade de procurar resguardar a dignidade das pessoas, né? E que juntos, apesar das nossas diferenças políticas, sociais, religiosas, podemos juntos construir um mundo melhor. Ainda tem mais coisa, vamos lá? Essa reflexão ética visa responder aos desafios trazidos pelo fenômeno da globalização, que, em muitos aspectos, coloca em risco a dignidade de muitos seres humanos. Se a globalização ela traz grandes vantagens para os seres humanos, ela também traz grandes desafios, como, por exemplo, a globalização da violência, do crime, de tantas coisas ruins, o mau uso da internet, das redes sociais, que ao invés de promover conhecimento e entretenimento sadio, muitas vezes acaba promovendo situações degradantes, né? Essas brincadeiras que convencem os jovens a arriscar a própria vida ou a tirar a própria vida, né? Sites de jogos de azar que destroem famílias, endividam famílias, deixando elas ainda mais pobres, né? As redes sociais, o mau uso dessas redes sociais é um grande problema da globalização. É preciso nós refletirmos sobre qual é o uso correto que nós queremos das redes sociais, da internet, dessa mistura, né? Dessa globalização, desse diálogo entre as pessoas de diferentes cantos do mundo. Vamos lá, ainda tem mais coisa legal. Para King, a dignidade humana é o alicerce da ética mundial, tanto em direitos quanto em deveres, em qualquer situação e realidade. Para ele, a dignidade humana é o elemento comum a todas as culturas, sociedades e religiões. Hans King parte de um elemento comum para todos os países, todas as religiões, todas as formas de pensar. A dignidade humana, a dignidade das pessoas,
o cuidado se a pessoa tem o que comer, tem o que vestir, se ela vive pelo menos com o mínimo para que ela não passe fome, não passe nenhum tipo de necessidade. A busca disso é que faz com que Hans King vá dialogar com quem é diferente dele, com quem tem uma fé diferente da dele, com quem tem uma situação social diferente da dele, com quem tem uma cultura diferente da dele, para que juntos possam se unir, né, em busca do bem comum, do bem de toda a humanidade. Ainda temos mais coisa bonita aí para refletir. Olha só como é bonita a ética mundial. O imperativo da ética mundial convida a humanidade a dialogar, apesar das diferenças, para buscar saídas em defesa das pessoas mais vulneráveis, cuja dignidade é constantemente ameaçada. Por exemplo, a dignidade das minorias religiosas, que são constantemente vítimas de intolerância religiosa. É preciso dialogar para resguardar também a dignidade dessas pessoas. Não é porque a sua religião tem poucos adeptos que ela tem que ser destratada, destruída, ofendida. Não. Por meio do diálogo nós podemos mudar essa situação para que todos tenham direito a praticar a sua religião de forma livre, independente, resguardando os seus direitos, também cumprindo suas obrigações, seus deveres. Cada um no seu quadrado, mas os quadrados se dando bem, dialogando uns com os outros, formando esse grande mosaico que é a raça humana, que é a raça planetária. Esse é o ideal da ética mundial. Nós ainda temos um outro parágrafo. Olha aí, as diferenças culturais, religiosas, sociais e geográficas não são vistas como barreiras, mas como riqueza a ser valorizada e explorada de forma responsável e respeitosa. Olha que bonito. Vamos lá? Para a ética mundial, o processo de diálogo ajuda a humanidade a encontrar valores e elementos éticos comuns em meio às diferenças e, a partir desses elementos, construir regras universais de convivência sem ferir a diversidade humana. Então, essas diferenças não ferem a diversidade, mas essas diferenças devem nos ajudar a buscar, a defender a dignidade humana. Olha como é bonito a ética mundial. Que bom que nós pudéssemos vivê-la também aí, na nossa comunidade, na nossa vila, no nosso bairro, na nossa rua. Apesar das diferenças, podermos dialogar e buscar melhorias de vida, cobrar de nossos governantes que eles promovam a dignidade das pessoas, com saúde, educação e segurança de qualidade. Promover aí o desenvolvimento integral de todas as crianças, adolescentes, o cuidado com as mulheres, o cuidado com os idosos, com os doentes. Olha que bonito, um ideal que vale a pena a gente viver. Então, caro aluno, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por essa aula tão bonita e até o nosso próximo encontro.